segundo vídeo aí, a resposta a distorções protestante, pastor Júnior Trovão, né? Mas só existe uma coisa que liberta a gente. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para mim. Olha para mim. Só tem um meio de eu te explicar o que está passando com você. É 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. É o único versículo que eu posso explicar o que eu vou falar aqui agora. Porque olha a diferença do meu Jesus para o que você está adorando. Normalmente, a imagem que você tem, ou você ganhou ou você comprou. Olha para mim. Eu acredito que alguém já saiu daqui e foi olhar para Aparecida do Norte. Levou o cartão de crédito de esposa. Presta atenção, católico. Olha a malícia desse pastor. A zombação da nossa fé. Alguém disse: isso aqui custa R$1.000. E você disse: você parcela? Aí você disse, a pessoa disse: parcela. Então parcela em 10 vezes. Olha que ironia. O Deus que você vai prestar culto, você comprou ele e parcelou em 10 vezes, sem juro. Sabe qual é a diferença do teu Deus no meu? O teu, você foi numa loja e comprou ele. O meu foi no Calvário, derramou o sangue dele e nos comprou. Eles vão um texto aqui, já saiu fora do tema. 2 Coríntios 4,4. Segundo ele, o Deus desse mundo, que é o diabo, cegou o entendimento. Então, esse Deus desse mundo, que é o Satanás, enganou os católicos. Porque os católicos estão nessa idolatria, nessas imagens que comprou lá na Aparecida do Norte, parcelou em 10 vezes. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus desse mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, se você for pegar esse entendimento, esse versículo, aí mistura lá, emenda com 2 Coríntios 11,4, irão pegar vários Jesus diferentes. É esse entendimento, é essa cegueira que o Satanás está deixando nesse mundo. Há divisões. As imagens não tem nada a ver. As imagens, a Bíblia já está definida. Imagem via sacra, imagem de servos, imagem que Deus mandou fazer. Está ilícito na Escritura. E as divisões também, falso profeta, Mateus 24, Mateus 24, 11, Mateus 24, 24. Segundo Pedro 2, do 1 ao 3, segundo Timóteo 4, 3 e 4, Evangelho de Fábulas, Novidade, Mestres apartaram-os para seguir essa doutrina de novidades, de fantasia, etc. É isso que o Satanás está fazendo. Cegando as pessoas com outra interpretação. Cegando as pessoas com vários Jesus diferentes, Júnior Trovão. E até agora você não provou nada na Escritura. Essa fonte aí. Se eu fui lá na Aparecida do Norte, seu incrédulo, seu mentiroso, vamos agir assim também, você não é arrogante? Compra, parcela lá, compra uma imagem, via sacra, uma imagem. Se eu compro aquela imagem, é um gesso. Por que é um gesso? Quando eu levo lá na igreja, o sacerdote coloca a sua mão, que você não tem essa autoridade, e nem viu para isso, para consagrar, já não é mais uma imagem, um gesso. Uma imagem comum. É uma imagem via sacra.
Porque a imagem, quando a Arca da Aliança foi construída ali, tá os tabernáculos pelo Oliabe, né? Êxodo 37, Êxodo 36, só você ver nessa Bíblia aí também. Homem cheio do Espírito Santo, dotado da inteligência que Deus deu. Olha só que interessante. Ali quando terminou os tabernáculos e tudo ali, foi ungido e consagrado com óleo ungido. E tudo que era tocado era consagrado. Tudo que tocar, ó. Êxodo. Aqui, ó. 30, 26, ó. E tem sacerdotes também para cuidar do templo. Você fala, aquelas imagens vai falar mais para frente. Ela não tem nem capacidade de tirar o pozinho dela. Tem sacerdote que faz a limpeza, que cuida do altar, cuida das imagens. Interessante. Ungirá com ela, Êxodo 30, versículo 26. Ó. Ungirá com ela a tenda de reunião e a arca da aliança. Ó. O que? Foi ungida a arca da aliança. E os querubins também foi ungido para se tornar objeto santíssimo, consagrado. É isso que nós fazemos com as imagens de Nossa Senhora, de João Batista, de Padre Pio, de Francisco de Assis, etc. Ela é ungida, consagrada pelo sacerdote. João 21, 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, envio vocês, sou pelo Espírito Santo. Quem vocês perdoar será retido. E quem vocês reter, quem perdoar será perdoado. E quem você retiver será retido. Quem não perdoar. E quem não ouve a igreja é um pagão e um publicano. Mateus 18, 18. Interessante. Porque ela tem a chave de ligar. Quando o sacerdote unge a imagem e está exercendo a função ali. O que ligares nessa terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Ó. Quando o sacerdote unge essa imagem, ela se torna uma imagem santíssima. Está ligado na glória. É um ícone que vai te levar para a verdadeira adoração. Salmo 95, 6, 9. Adorar o Senhor com ornamento sagrado. 28, ó. No 27. A mesa, os seus acessórios, o candelabro, os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, a bacia com o seu pedestal. Depois que eu tiver consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo. Eles se tornarão, depois que for consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo. E tudo que eles tocarem será consagrado. Ó. Êxodo 30, 29. Ao 30. Ó. Ungirá Arão, seus filhos, e o consagrará para que me sirva como sacerdote. Quem está ungindo ali? Moisés, ele é quem? Ele é o porta-voz. Interessante. E Josué prostou diante dessa arca da aliança, porque Josué sabia já tudo isso aqui, ó. Que Josué estava ali junto com Moisés. Discípulo de Moisés. Sucessor de Moisés. Que interessante. Agora vamos mais além, ó. Você cata ali em Números 7, 89, ó. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor. A tenda de reunião tinha o quê? Imagem, 2 querubins. Os tabernáculos ali, a cortina tinha o quê? Imagem de querubim. Êxodo 26, 1. Que interessante, né? A tenda de reunião para falar com o Senhor. Ouvia a voz que falava de cima do propositário. Ó. Olha só. Vi uma voz no meio dos 2 querubins ali, ó. A voz de Deus. Falando com Moisés. Muito diferente do Salmo 115 ali, ó. Ou 113, versículo 5, 4, etc. Colocava sob a arca do testemunho entre os 2 querubins e falava com o Senhor. Que interessante. A outra imagem aqui, ó. Números 21, 8, 9, ó. O Senhor disse a Moisés, ó. Faz para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. E todo que foi mordido olhar para ela será salvo. Eles usam lá o 2 Reis 18:4, que o povo adorou a serpente. Claro, o povo começou a cultuar e adorar a serpente.
Neusatã. Colocou o nome Neusatã, Deus, um Deus, né? Aqui não. Aqui tem em conta que é um ícone. Imagem santíssima. O povo contemplava a imagem e o povo era curado. Porque a glória de Deus resplandecia sobre a imagem e tocava aquele povo. É isso que acontece com a imagem de Nossa Senhora. Quando você tem esse entendimento, e a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa do Obed-edom, a família Obed-edom foi tudo abençoada, segundo Reis 6, ali, se eu não me engano é 14. Vamos ver, segundo Reis, não, primeiro Samuel, segundo Samuel. Aqui, ó. Onze e 12, ó. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom e Gade. E o Senhor abençoou com toda a sua família. Ó. Foi anunciar no rei que o Senhor abençoava ó, a casa de Obed-edom e todos os seus bens. Por causa da arca, ó. Foi então Davi e fê-la transportá-la da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grande regozijo. Ó. Aqui, ó. Você tem uma imagem via sacra na casa, Júnior Trovão. Você acredita que aquela imagem é um ícone? E você vai ser abençoado. Como a família de Obed-edom foi abençoada através da arca, daquela imagem, daqueles querubins. Por que, cara, isso acontece? Por que muitos milagres e prodígios acontecem através das imagens? Porque as pessoas fazem romaria ali na Aparecida do Norte como agradecimento de bênção recebida e graça recebida. Por quê? A imagem ela tem esse poder para refletir a grandeza de Deus. Porque a imagem aponta a Deus. Os querubins apontavam o quê? A aliança de Deus na arca. Por isso que os querubins ficavam em cima ali, ó, da arca da aliança, porque o querubim protegia a aliança, os 10 mandamentos. Quando você vai lá na igreja, vê aquelas imagens ali via sacra, aquela imagem é um meio de te levar a adorar a Deus. É uma janela, porque as imagens refletem a luz, a grandeza de Deus. A imagem reflete a santidade. Você for refletir a santidade daquela imagem via sacra, daquele santo, daquela santa, vai te levar à santidade, porque seja meus imitadores como sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Nós temos que ser imitadores desses ícones, desses homens da fé. Interessante. Isso que é um culto de honra, de respeito. Que a imagem te leva a adorar o Senhor. Santíssimo. Quando passa ali com Santíssimo ali, o Padre. A Eucaristia ali dentro, o corpo de Cristo, o próprio Cristo ali. A transubstanciação de Cristo ali na Eucaristia. É o próprio Cristo passando no meio do povo. Através daquela imagem santíssima. Interessante. É isso que esses pastores não entendem. Por quê? Eles não são igreja de Deus. Eles não são da igreja de Cristo. Porque Cristo ele fundou uma só igreja. Cristo não fundou várias igrejas. Cristo ele só tem uma noiva. Cristo não tem várias noivas. Cristo só tem um pastoreio. Cristo não tem vários pastores. Cristo ele só tem uma mãe. Cristo não tem várias. Não é órfão. O Espírito Santo é um. Só está numa só igreja. Mateus 28, 19, 20. 2 Coríntios 4. Vão pregar vários Jesus diferentes que é outro Espírito. Olha só que interessante. É simples combater esses pastores. Porque eles não vão mostrar, cara. Eles vão mostrar no versículo bíblico distorcendo. Se eles vão ver lá, não terá imagem. Aí no final, eles sabem que é ídolo, não terá imagem. Mas Deus vai dar a dica. Imagem do quê? De ídolo. Sempre o texto vai mostrar do que está falando. Como o Salmo 115 lá. O texto vai deixar sempre rastro para você entender do que está falando. A imagem via sacra. Deus mandou Moisés fazer. Êxodo
25, 10. Êxodo 25, 17, 18. Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 26, 1. Êxodo 25, ali, os tabernáculos ali foi feito com pele de animal, de golfinho, de cabra. É o Deus. 1 Reis 6, 22, 35, o templo do rei Salomão era cheio de imagem. A imagem e a Arca da Aliança ficou lá no debido, no lugar mais santíssimo. 1 Rei, Ezequiel 41, 17 até o 26, do 1 ao 5, do 23 em diante, vai falar. Lá dentro do tabernáculo, Santo dos Santos, tinha querubins, as paredes, as portas, o piso, o teto. Querubins. E só em ano o sacerdote tinha acesso a essa imagem. E o povo tinha acesso às imagens fora do tabernáculo, ali no Santíssimo, no Debi. É simples entender isso. Está na Bíblia. Aqui, ó. Se a gente seguir corretamente, vamos chegar até a verdadeira igreja de Cristo. Que é ali que é o único caminho da salvação. Atos dos Apóstolos 2, 47. Não é João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passa por mim. Não tem um atalho para chegar diretamente até Cristo. Tem que passar pela sua igreja. Tem que passar pelas pregações dos apóstolos. Tem que acreditar na pregação dos apóstolos. E por todo mundo pegar o evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado. Crê em que evangelho? Da igreja. Fundamento dos apóstolos. Profeta. Sobre ti, Pedro, edifarei minha igreja. Mateus 16, 16, 18. Efésios 2, 20. Edificar o fundamento dos apóstolos. Deus com o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 12, 28. Foram batizados só Espírito. 1 Coríntios 12, 14. 13, 14. Um só pão. 1 Coríntios 10, 17. As Apóstolos 42 precisavam ir na doutrina dos apóstolos. As Apóstolos 2 desse Espírito Santo tem pessoas de várias nações, entendiam só a materna, porque para não ter divisão. Para não ter esse tipo de evangelho. Se o Espírito Santo tornou a igreja pública, você acha que o Espírito Santo vai falar mal da igreja? Vai degrinir a igreja? Esse Espírito Santo que desceu ali dos Apóstolos 2 está lá no tabernáculo, ungindo aquelas imagens de escultura. Prefiguração de óleo ungido no Velho Testamento, no Novo Testamento é o Espírito Santo, é o sopro, não é mais óleo ungido. Entendeu? Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Faz um estudo aí pra gente divulgar aí pela internet, aí pelos católicos aí. E virar apologética mesmo, defender a igreja mesmo, ir pra cima dessas heresias. Tem que estudar, cara, tem que estudar. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Se não tem conhecimento, vai cair nessa malícia aí. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Sempre virgem. Glória a Deus, aleluia.